dia, galera. Vamos lá. Distribuidorzinho do meu amigo Isaías Alves, Isaías Mata Velho, da Garagem Carioca. Isaías tem um canal aí no YouTube também, né? Dando os upgrades no Laranjito, Fuscão dele. Se vocês quiserem conhecer, se inscrevam no canal. De vez em quando ele coloca uns vídeos aí legais aí para todos também. Então é isso. Distribuidorzinho. O avanço não é o avanço do Fusca, tá? Depois vou examinar a curva dele para ver se pode ser usado o mesmo avanço. Aqui a gente tem um rotor. Tá sujo. Vamos testar o rotor para ver como é que tá, né? Essa peça aqui eu vou chamar a atenção para vocês. Já não é mais uma peça original, mas é uma peça de boa qualidade. É o chamado guarda-pó. A função dessa peça é o seguinte: aqui a gente tem um rebaixo no distribuidor e na peça a gente tem um rebaixo também. Deixa eu desencaixar ela do dedo aqui. Ela vai montada dessa forma aqui, tá? Esse rebaixo da peça encaixa no rebaixo da carcaça e ela fica dessa forma para justamente proteger de entrar água e de entrar poeira e outros detritos, né? Que é muito comum aí acontecer quando tem uma situação aí que nem um Fusca, que nem no caso aqui, né? O guarda-pó, ele vai complementar a cobertura que o rotor dá aqui, evitando ao máximo a contaminação por sujeira. Então é uma peça que, se você tiver a oportunidade de adquirir, né? Eu não sei onde tem para vender, tá? Provavelmente você vai ter que fazer uma pesquisa na internet, mas o nome usual da peça é guarda-pó. Como eu estou vendo que essa peça aqui é uma peça nova, não é uma peça da época, com certeza em algum momento alguma indústria fabricou e com certeza deve ter para vender, tá? É plástico. As primeiras que tinham aí nos Fuscas e em outros carros eram todas de latão, né? Latão ou até mesmo metálico. Mas naquela época não tinha tanto problema por ser platinado. Hoje em dia, se for uma peça metálica colocada aqui em cima, vai acho que nem pegar o carro. Por quê? Aqui a gente tem 4 faíscas passando bem próximo da onde fica a peça, tá? Na época que saía de metal, o platinado ficava bem longe e mesmo assim, quando esfriava muito, a peça de metal ela soava, né? Umedecia e acabava dando problema. O carro às vezes nem pegava cedo. Eu lembro do meu pai ter que tirar a tampa do distribuidor, enxugar o guarda-pó metálico para poder fazer o carro pegar. Aqui a gente tem também a seguinte situação: chicote elétrico, não precisa nem falar, né? Vai sair voando daqui esse chicote elétrico aqui e vai ser substituído por um chicote sem problemas, tá ok? É isso aí, vamos desmontar já, gente. Bom, galera, dando continuidade aqui no distribuidor do Isaías Mata Velho, da Garagem Carioca. Esse distribuidor aqui, na realidade, é uma simples manutenção. Só tem um item que está fora de proporção, que é o avanço. Esse avanço aqui, 072 da Bosch, é o avanço usado nos Monza, tá? Linha Monza, linha Cadete. A curva de avanço dele é um pouco diferente da curva do Fusca. Depois vou fazer uma correção e tudo bem, vai dar para funcionar. Se eu tiver, depois vou dar uma procurada. Se eu tiver algum avanço desse de Fusca, eu vou substituir por Isaías, tá? Vamos lá. Hoje eu vou explicar um pouquinho diferente para vocês aqui alguns componentes. O avanço a vácuo do distribuidor que eu estava dizendo para vocês agora, ele tem a seguinte função: quando você está com o carro na marcha lenta, ele fica desabilitado e ele vai um duto de vácuo que sai daqui e liga no carburador na parte superior, acima da borboleta do carburador. Então na hora que você começa a acelerar, a borboleta começa a sair e mostrar o furo que vai estar puxando o vácuo para o avanço. Com isso, esse vácuo vem para cá e puxa esse bracinho em alguns milímetros. Tem caso que nem nesse aqui que não dá nem 1,5 milímetro, tá? Tem casos que mais de 2 milímetros, tem outros casos que é menos de 1 milímetro. Dependendo do tanto que puxa, ele vai acionar essa mesa aqui, que é uma mesa imantada, tá?
Isso aqui na realidade não é uma peça comum. Pra você ter uma ideia, eu vou encostar perto dos parafusos, ó. É um ímã, tá ok? Isso que vai ajudar a gerar o campo magnético com a bobina impulsora que está aqui. Bom, mas vamos lá. Esse bracinho do avanço vai ligado nesse calombinho aqui. E o que acontece? Por sua vez, essa mesa vai em cima dessa mesa de baixo que fica fixa. A gente chama normalmente de mesa de baixo, tá? Ela fica fixa na carcaça por 3 parafusos. Tem os calços que eu não vou colocar agora, não vem ao caso. E essa mesa de cima fica nessa posição, mais encaixada. Isso, tá? Então o que acontece? Na hora que você começa a acelerar seu carro, o avanço está ligado aqui. Ela vai fazer um movimento só nessa mesa de cima, tá? Tipo, bem pouquinho. Esse movimento que ele está fazendo aqui, por exemplo, um tantinho que nem é difícil de eu controlar com uma mão só. Mas mais ou menos é esse o movimento que vai fazer, tá? Ele está nessa posição. Por exemplo, na hora que você começa a acelerar aqui, vem o sinal de vácuo no avanço. Aquele bracinho ligado vai fazer esse movimento. Na hora que você tirar o pé do acelerador, ou que você pisar mais, que o sinal de vácuo fica muito diferente, muito rápido, ele vai voltar para trás, deixando o ponto na posição que estava inicialmente, que eu ainda não expliquei para vocês. Vamos supor, está com 9 graus o ponto. Na hora que você pisa o pé de leve e você abre o duto que puxa vácuo aqui, ele vai fazer isso aqui, dá uma adiantadinha no ponto, vai, sei lá, para 15 graus, 18 graus, tá? Se você persistir até o final da aceleração, ele vai perder o sinal de vácuo e vai voltar à posição original. Ou se você tiver com meio pé, um pouquinho menos, e você tirar o pé e voltar na marcha lenta, ele vai voltar o ponto para o original. Qual que é a estratégia disso? Você poder ter um ponto de ignição mais baixo para dar uma partida mais fácil, tá? E depois, na hora que você precisa, por exemplo, uma retomada, uma arrancada, você ter uma adição desse ponto momentaneamente enquanto tem sinal de vácuo. E como que é feito o ponto, Silvio? Aí a gente entra com essa terceira peça aqui. Tudo isso vai lá no eixo. Essa peça que a gente popularmente chama de aranha, tá? Ela tem 4 pontas, ou estrela, ou aranha, conforme a situação. É tudo travado, tem chaveta, o caramba 4. E, coincidentemente, cada ponta bate com uma das pontinhas que sobe da mesa inferior, tá? Cada vez que você, por exemplo, está com o carro funcionando, essa peça aqui, ela vai ligada diretamente no eixo. Então ela está rodando junto com o motor. O restante das peças de baixo está fixa, um avanço fixo, e essa peça aqui é móvel, tá? A peça sendo móvel, ela está girando com o eixo, então é impossível fazer o movimento porque isso aqui é um ímã, ó, tá? Mas basicamente ela está girando assim. Se você está com 1000 RPM no motor, ela está fazendo essa rotação basicamente nesse tanto de vezes por minuto. Cada vez que ela passa num ponto desse e sai um pouquinho fora, é gerada uma faísca. Então aqui a gente tem uma faísca para cada cilindro, são 4 cilindros, 4 faíscas. Se fosse 6 cilindros, seriam 3 peças e 3 aqui, tá? No 6 cilindros é menos bracinho, tá? Para até não confundir. Cada vez que passa essa peça perto dessa, através da bobina impulsora, que é essa peça aqui, tá? Ela vai gerar a faísca. Então a bobina impulsora fica nessa posição e aí vem essa por cima. Tá tudo meio embolado aqui, gente, só para vocês terem uma noção, tá? Não exatamente ficaria desse jeito, mas é só para vocês terem uma noção da montagem da peça, como que ela é, tá bom? Então, só para ilustração, digamos assim. Ela fica mais alta, ela não vai ficar lá embaixo como tá. Ela fica numa posição mais alta para não pegar os rabichinhos aqui da bobina impulsora, tá bom? Então vocês desconsiderem as distâncias que a gente está mostrando detalhadamente fora do eixo do distribuidor, tá? Então essa peça fica rodando junto com o motor. O resto do conjunto fica fixo na carcaça do distribuidor. Cada vez que essa peça roda e passa perto de um desses gominhos aqui, é gerada uma faísca em cada um.
Cada um desses gominhos representa um cilindro do carro, são 4, tá? 1, 2, 3, 4. Então, na hora que você está com essa peça rodando no avanço, na marcha lenta, e você começa a pisar no acelerador, o sinal de vácuo vai fazer com que essa mesa de cima ela faça esse movimento aqui, tá? Ela vai adiantar um pouquinho o ponto do carro e na hora que você tira o pé ela vai atrasar um pouquinho. Tá um pouco confuso, reconheço a explicação, mas eu acredito que para uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento deu para entender o funcionamento das mesas de distribuidor, né? E como funciona a geração de faísca através desse sistema, tá bom? Beleza. Aqui dentro temos ainda os pesos da força centrípeta, tá? O que acontece? Aqui eu tenho os pesos com molas puxando eles. Na marcha lenta eu tenho esse eixo rodando firme através da pressão das molas. Quando eu consigo uma rotação mais alta, tá? Que eu passo, vamos supor aí, um carro que chega até 6.000 RPM, depois que eu passo dos 3.500, 4.000, a força centrífuga e a força centrípeta, elas vão fazer com que esses pesos, eles abram, tá? Eles vão abrir os dois, eles vão desencostar e vão fazer esse movimento. Isso vai fazer com que esse eixo aqui fique mais sensível e avance mais um pouquinho, tá bom? Então, é um distribuidor simples, é um sistema transistorizado simples, muito difundido em diversos modelos de carro. É um distribuidor que usa o mesmo sistema, mudando muitas vezes somente o tamanho desse gargalo da carcaça e o tipo de encaixe embaixo, tá? O mecanismo, bobina impulsora, as demais mesas, é muito semelhante em todos os modelos transistorizados, 4 cilindros aqui, tá? E nos 6 cilindros, com a diferença dessa peça e da mesa inferior, é o mesmo sistema basicamente. Muda-se curvas de avanço a vácuo, muda-se pesos, pressão de mola, tá? Muda-se tamanho, quantidade de perninhas aqui na mesa de baixo, mas o sistema basicamente é o mesmo, que se aplica desde 1978, onde saiu o primeiro sistema desse aqui. Era um pouquinho diferente desse na realidade, né? Esse já é mais aperfeiçoado, até 1989, tá? Então foram 11 anos que saiu praticamente na frota nacional, quase que inteiro. Todos os carros que saíram com sistema de ignição eletrônica era esse sistema aqui. Em 1990 começou a sair, além desse sistema, o sistema HAL, que é um outro sistema que uma hora eu vou explicar para vocês, que funciona diferente, tá? Ele tem uma diferença crítica em relação a esse. Ele não conta com bobina impulsora, ele não conta com esse tipo de ímã, ele conta com um sensor e sistema de janela, na onde é feita a leitura como nos carros injeção eletrônica, através de negativo, tá bom? Então é isso, vamos fazer uma limpeza, aqui é uma manutenção, tá? É um serviço rápido, fácil, depois eu só tenho que testar a bobina, ver se eu arrumo um avanço para o Isaías. Se não arrumar um avanço, eu vou colocar esse mesmo com a curva alterada para ficar igual, ok? Então é isso aí, daqui a pouco. Bom, galera, olha lá, continuando aqui com o distribuidor do Isaías Alves. Esse avanço aqui estava pintado, né? Tava bonito até, uma pintura legal. Só que eu resolvi retirar a tinta porque eu vi que ainda tinha estrutura para receber um banho, né? Vocês podem ver que o próprio material, mesmo sendo do Monza, esse avanço aqui, é muito bom, tá? Essa parte de trás aqui ficou perfeita, como se fosse um avanço novo. A parte da frente tem algumas coisinhas aqui, alguns detalhezinhos. Depois, se o Isaías quiser, ele pode repintar, tá? Retirei toda essa tinta. Talvez aqui uma preparação que ele possa ter dado, ou que alguém possa ter dado com lixa antes, né, de fazer a pintura, para eventualmente tirar alguma coisa, ou algum ferrugem, algum negócio. Acabou atrapalhando um pouco no processo final de anodização. Mas tá perfeito, tranquilo, e fica a critério dele depois se quiser pintar ou não, tá?
esse suporte aqui que vai prender o distribuidor ao motor, ele vai nessa posição, tá? Ele tem essa angulação aqui de 90 graus propositalmente, porque o parafuso fica bem mais para baixo, ele fica nessa posição. Essa peça ainda é uma peça das antigas, eu resolvi limpar, né, e explicar para vocês um pouco disso aqui. Essa pecinha aqui é a responsável por manter o distribuidor fixo, tá? Conforme você coloca ele isso aqui vai na carcaça, nessa posição. E aí, quando você coloca no motor, encaixa um parafuso aqui que tem uma rosca de 8 por 1,25, uma porca e uma arruela, beleza, tá? O que acontece? Aqui você tem a regulagem para soltar ou apertar essa parte aqui da carcaça, e com isso você consegue fixar o ponto do carro. Então, basicamente, eu vou tentar colocar aqui para vocês aqui com uma mão só, tá? Tá difícil de passar, mas basicamente é isso aqui, tá? Essa peça vai vir aqui em cima, vai ficar no lugar. Então você, essa latinha vai ficar fixa e você vai virar a carcaça. Acertou o ponto do carro, você vai vir aqui embaixo e vai apertar essas porcas, porca e contra-porca, tá? É muito comum esse tipo de peça aqui, com o tempo, desgastar. Aí você aperta isso aqui e não dá aperto mais. Aí a pessoa pega e joga fora isso aqui. Na realidade, não funciona desse jeito. Só um minutinho que eu já vou terminar. Retomando, galera. Tocou o telefone, eu tô sozinho na empresa, já são aí 7 da noite. Ei, tocou de novo o celular. Aguenta aí, galera, eu já volto. Desculpem a interrupção, tá? Poderia cortar esse pedaço do vídeo, mas eu acho que não é assim que funciona comigo. A gente vai gravando, vai mostrando tudo o que grava, né? Não adianta mostrar só as partes bonitinhas, não. É o dia a dia. A gente tá sozinho na empresa, como eu tava mostrando pra vocês. Portas fechadas, de noite. Às vezes acontece isso, tá? A primeira vez era minha mãe. A segunda era o meu amigo Rodrigo Mazironi Ledomado, que me ligou. Mas vamos lá. O que acontece? Uma dica. Isso aqui existe para vender, tá? Não é uma peça cara, uma peça relativamente barata. Só que vamos supor que você está numa situação que você não tem essa peça à disposição, que você não tem de onde tirar essa peça. Você vai fazer o que? Aqui na peça, convenientemente, a gente tem uma parte mais angulada para encostar na outra aqui. Se você colocou essa peça lá no lugar e o teu distribuidor está ficando solto, o que você pode fazer? Retirar o distribuidor, tirar essa peça aqui, retirar o parafuso e a porca e vir com uma serrinha dessas serras de folha, né? Serrinha pequenininha, e cortar mais ou menos 1 milímetro desse cantinho aqui, ó. Deixa eu tentar pegar uma chave para mostrar melhor. Bem nesse cantinho aqui assim, ó, você tira o parafuso, óbvio, e faz um corte tirando 1 milímetro mais ou menos desse pedaço, de fora a fora. Com isso, na hora que você colocar no lugar e você apertar, essa garrinha vai fechar mais e vai conseguir fazer a fixação da carcaça, tá bom? Vamos lá. Aqui está a mesa inferior, depois do banho químico, né? É uma anodização que acontece. Aqui está a mesa superior, que tem imantação, tá? Aqui está o famoso e famigerado item que segura o distribuidor todinho, que é a chaveta. Deixa ela lá. Essa chaveta ela corre aqui nesse rasgo do eixo. E aqui a gente tem a popularmente conhecida aranha e a bobina impulsora, que eu ainda vou testar para ver se está boa ou não. O teste da bobina impulsora é simples, tá? E eu vou mostrar para vocês agora. Aguenta aí. Vou com uma certa dificuldade fazer o teste para vocês aqui. Você vai colocar na escala de 20K, 1 meter, tá? Tá aqui, é que tá meio ruim de ver aí. Aqui eu fiz uma gambiarrazinha aqui para segurar
porque senão não daria. Então eu estou encostando, pode ser o positivo ou o negativo do emitter em uma das pontas, e na outra ponta eu estou encostando, né, aqui, aí firmou. A resistência que tem que medir uma bobina dessa aqui é em torno de 1.10 K ou quiloohms, tá? 1.10 até 1.30, entre 1 e 1.30 a gente considera que a bobina está em uso, tá? A precisão absoluta de uma bobina dessa é em torno de 1.15 K. Apesar do aspecto da bobina impulsora tá bem assim, tipo amarelada, é uma peça antiga, né? A peça está em perfeitas condições de uso, tá? Então esse teste é um teste simples para você saber se a bobina impulsora está avariada, tá bom? E vamos por último então mostrar a carcaça, onde a gente tem os pesos que eu já tinha mostrado, tudo certinho. Aqui não foi feito grandes coisas além do que uma manutenção. A limpeza, que eu vou dar um flashzinho agora para vocês, aguenta aí que eu já volto. Dá para ver melhor a bobina agora, né? Ela tá amarela, tá? O aspecto da bobina é branco e essa proteção lateral aqui é branca também, ou preta. E aqui a gente tem o aspecto final da carcaça do distribuidor. Uma carcaça que está muito boa, tá? Não tem grandes problemas. Enfim, foi feita a manutenção e agora vai ser feita a montagem do sistema. Como mesmo eu expliquei agora há pouco, a montagem ela vai consistir na bobina impulsora sendo encaixada aqui, tá? Essa parte sendo encaixada aqui, essa parte sendo encaixada aqui, isso tudo dentro da carcaça. Beleza? Então é isso aí. Eu já vou fazer essa montagem e daqui a pouquinho eu tô de volta mostrando o resultado final. Valeu. Bom, a primeira parte da montagem que tem que acontecer é das duas mesas. E aqui tem um anel ou uma arruela de pressão e uma trava, tá? Então essa é a primeira montagem que tem que ficar super macia, super certinho, bem engraxadinho, para ficar muito eficiente. Agora aqui vai tipo uma fitinha de proteção. Se não tiver fitinha de proteção, tudo bem, mas o correto é ter, né, para você ter uma isolação térmica. Se não tiver isolação térmica, pode usar uma pasta térmica ou uma graxa tipo de alta temperatura, tá? Mas bem pouquinho, só o suficiente para você tampar, ou não chega nem a tampar o contato, para dissipação térmica, tá bom? E depois agora, é claro, a bobina impulsora, tá? Aí vai ser colocada a bobina impulsora nessa posição aqui e parafusada por baixo com esses 3 parafusinhos. Bom, galera, chegamos na marca do pênalti. Falta muito pouca coisa. E hoje é sexta-feira. Já são 9h30 da noite, mais ou menos. 8h30, 9h30, nem sei que horas são. Tá tudo montado. Menos duas coisas. Aqui, o retentor, para não vazar o óleo do motor para cima. O retentor dele estava lascado mesmo. E realmente eu iria trocar. Então já cortei. E onde vai o chicote elétrico da bobina impulsora, que tava essa gambiarra toda aqui, tá? Coça pra mim não colocar isso aqui, apesar dele falar que eu poderia colocar isso de volta. E eu vou, acho que, fazer o que deve ser feito realmente, né? Esperar segunda-feira. Para quem já esperou alguns meses, esperar mais 3 dias não vai matar ninguém. Eu vou ter que comprar de qualquer forma o retentor, que meu retentor acabou, e vou ter que comprar o chicote, tá? Mas é isso. Esse vídeo
eu acredito que tenha passado bastante dicas para quem tem curiosidade, para quem quer saber como é que funciona por dentro aí um sistema de distribuição com ignição transistorizada, né? Algumas dúvidas para você que quer arriscar aí por conta e risco, como sempre eu falo, fazer a desmontagem. Pelo menos você vai ter uma noção de conhecimento aí dos componentes, né? Apesar de eu não aconselhar você fazer isso em casa, requer no mínimo paciência, um alicate desse tipo aqui, tá? Que é um alicate especializado de trava, tá? Esse alicatinho é um alicate que você pode dar risada, mas um alicate desse aqui, que não é chinês, você vai pagar em São Paulo. Esse aqui quem trouxe para mim foi o Virgílio Saraiva, faz uns 2 anos ele me trouxe 2 ou 3 alicates que eu pedi. Na época ele pagou quase R$100 só nesse alicate aqui. Você tem versões chinesinhas, né? Aquelas versãozinhas Xing Ling e tal, mas não, sei lá. Maravilha, você vai ter que ter um alicate desse para você conseguir tirar as 2 travas. Você vai ter que ter muito jeito para conseguir tirar a aranha, senão você acaba danificando tudo. A bobina impulsora tem lado, então na hora que você desmontar você tem que prestar atenção como é que ela está posicionada em relação às mesas, porque ela não vai caber de outra forma, tá? Somente de uma forma que vai caber a bobina impulsora, apesar dela parafusar de qualquer jeito, mas só de um jeito que vai dar certo. E aqui na hora de você encaixar o miolo dentro da carcaça, tem técnica também, ou seja, você tem que centrar, você não pode simplesmente ir colocando as peças a esmo, você tem que fazer a coisa equilibrada, tá? Então é isso. Segunda-feira eu termino isso aqui. Maravilha? Bom, valeu, galera, vamos lá. Agora a gente vai finalizar o distribuidor do Isaías Alves, né? Vocês lembram aqui que tava com esse chicotinho aqui que ele produziu lá, nada contra, mas aqui a gente tinha, né, esse lancezinho aqui. E sabendo da dificuldade que a galera do Rio de Janeiro encontra para conseguir pecinhas de carro antigo, eu já tomei a liberdade de colocar um chicote novo para ele e um pouquinho mais de qualidade, né? Aqui ele tinha feito com muito carinho aqui uma adaptaçãozinha e tal, e agora eu tô mandando o correto para ele, que é um chicote novo, tá? Tô usando aqui um chicotinho da Rainha da Sete. Poderia ser um TC também. Rainha da Sete eu tenho usado faz algum tempo já. Tenho me dado bem com esse chicotinho aqui. A gente colocou todos os parafusinhos novos, tudo certinho, tá tudo beleza. Lembrando também aqui que eu coloquei esse retentor novo, tá? É um anel do distribuidor, feito pela Branil, esse anel aqui, tá? E é muito importante esse tipo aqui. O dele estava bem desgastado, muito desgastado aqui. O que acontece é o seguinte: muitas vezes na hora que o cara vai colocar o distribuidor no carro com um anel novo, ele tem uma certa dificuldade para colocar a carcaça do distribuidor. Vocês podem ver que ele sai para fora aqui 1 ou 2 décimos de milímetro, mas é proposital esse tipo de evento, tá? Para evitar que suba óleo e vaze e fica aquela lambança. Aí tem uns espertos que chega, come tudo o anel aqui na hora de colocar. O que eu recomendo na hora de você colocar esse anel aqui? Silicone, tá? Ou vaselina. Você pode pegar, untar com vaselina em pasta, ou um spray de vaselina nessa peça aqui, que ele vai facilitar bastante a entrada no motor, principalmente na onde vai encaixar da carcaça. Limpar o receptáculo do bloco, tá? Para receber essa parte aqui do distribuidor de forma tranquila, tá bom? Tô mandando aqui a pecinha já na posição, que dificulta, né? O anel de vedação aqui é novo, e para sair a peça sem rasgar todo o anel, você vai ter que soltar isso aqui e tal e coisa. Então tá montado já na posição, tá com todas as peças em ordem, tudo bonitinho. E é isso, a gente vai finalizando esse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não são inscritos, se inscrevam no canal. Muita gente me pergunta o endereço da Silvio Carburadores, Rua Campos Sales 1090, São José do Rio Preto, estado de São Paulo.
Telefone 1732353565, tá ok? Deixe seu like e até o próximo vídeo. Valeu, forte abraço aí pra galera do Rio de Janeiro. Muito obrigado, fui.